Dê o primeiro lugar a Deus hoje. 17 minutos mudam sua vida para sempre. Sua vida não vai mudar só porque você disse que Deus é importante. Ela muda quando tudo aquilo que estava governando você perde força diante dele. Essa é a verdade que muita gente evita encarar. Há pessoas que oram, pedem, buscam paz, querem direção, desejam crescimento, sonham com uma vida nova, mas continuam presas ao mesmo cansaço interior, e o problema nem sempre está na falta de fé. Muitas vezes está no fato de que Deus foi convidado para estar presente, mas não recebeu o governo do centro. Isso é mais sério do que parece, porque o coração humano nunca fica sem um trono ocupado. Sempre existe algo mandando mais do que deveria. Pode ser o medo, pode ser a pressa, pode ser a necessidade de controlar tudo, pode ser a dor de feridas antigas, pode ser a opinião das pessoas, pode ser o dinheiro, a carência, a ansiedade, a vontade de ser reconhecido, ou até um sonho legítimo que, fora da ordem certa, começou a mandar mais do que a presença de Deus. E quando isso acontece, a mente perde clareza, a alma perde descanso e a vida vai se fragmentando por dentro, mesmo que por fora tudo pareça seguir em frente. Napoleon Hill falava sobre o poder daquilo que domina a mente, e isso é profundo, mas à luz da fé, existe algo ainda mais decisivo. Antes de um pensamento dominar a vida, o coração já aceitou algum governante em silêncio. É por isso que tanta gente tenta mudar hábitos, pensamentos e resultados, mas continua carregando a mesma confusão interior. Porque não basta desejar transformação. É preciso mudar o governo. Não basta admirar Deus. É preciso colocá-lo acima de tudo aquilo que compete com ele. Esses 17 minutos não são uma fórmula mágica. Não vão resolver instantaneamente todos os problemas ao seu redor. Mas podem fazer algo muito mais profundo. Podem confrontar o que tem mandado dentro de você. Podem expor falsos governantes. Podem interromper um padrão antigo. Podem marcar o instante em que sua alma para de negociar com o caos e começa a devolver a Deus o lugar que sempre foi dele. E quando esse lugar é restaurado, algo começa a mudar. A mente deixa de obedecer a todas as vozes. O coração encontra eixo. A paz para de depender tanto das circunstâncias. A vida começa a responder de outra forma. Talvez o que você precisa hoje não seja de mais uma motivação passageira. Talvez seja de um ponto de ruptura. Talvez o céu não esteja esperando você sentir mais. Talvez esteja esperando você decidir quem vai governar sua vida de verdade. Porque quando Deus deixa de ser o segundo e passa a ser o primeiro, tudo aquilo que ocupava espaço demais começa a perder autoridade. E esse é o primeiro confronto que você precisa receber agora. Sua vida não muda apenas porque Deus entrou nela. Ela muda quando todo o resto para de governá-la antes dele. Essa linha segue a estrutura central que você definiu para este vídeo. Sua vida muda quando Deus deixa de ser o segundo. Existe uma diferença enorme entre ter Deus como referência e ter Deus como governo. Muita gente respeita Deus, acredita em Deus, fala de Deus e até busca Deus em momentos difíceis, mas ainda vive sendo guiada por outras forças. Na prática, quem decide o ritmo da vida é a ansiedade. Quem governa as reações é o medo. Quem define prioridades é a pressa. Quem ocupa o centro emocional é a necessidade de aprovação, de controle ou de segurança. E então a pessoa se pergunta por que não consegue viver em paz, por que a vida parece pesada, por que tudo dentro dela continua tão confuso. A resposta pode estar justamente aqui. Deus não transforma profundamente uma vida enquanto continua sendo tratado como alguém importante, mas não como o primeiro. Porque o primeiro lugar não é um espaço simbólico. É o lugar de onde saem as decisões, as interpretações, os impulsos e a direção. Quando Deus está em segundo, alguma outra coisa já está em primeiro. E aquilo que está em primeiro sempre molda a forma como você pensa, escolhe, reage e caminha. Esse é o ponto de virada. Sua vida começa a mudar quando Deus deixa de ser apenas uma presença admirada e passa a ser a autoridade que governa o centro. Quando isso acontece, outras vozes começam a perder força.
O que antes dominava sua mente começa a ser confrontado. O que parecia normal dentro de você começa a ser exposto. E isso abre a porta para um questionamento ainda mais profundo. Porque dizer que Deus é importante não significa, necessariamente, que Ele esteja em primeiro lugar. Porque valorizar Deus não é o mesmo que colocá-lo em primeiro lugar. Muita gente diz com sinceridade que Deus é importante em sua vida. E isso pode até ser verdade. O problema é que importância não é a mesma coisa que primazia. Há pessoas que admiram Deus, falam dele, reconhecem seu valor, mas continuam obedecendo mais rápido ao medo, à pressa, à emoção e à necessidade de controlar o que não conseguem suportar perder. E é exatamente aqui que a diferença aparece. Deus não está em primeiro lugar apenas porque é lembrado em momentos especiais ou citado em palavras bonitas. Ele está em primeiro lugar quando sua vontade tem mais autoridade do que seus impulsos, quando sua direção pesa mais do que a sua ansiedade, quando sua verdade governa você, até nos momentos em que seguir outro caminho pareceria mais fácil. É nesse ponto que a fé deixa de ser admiração e se torna governo, porque o primeiro lugar sempre se revela na prática. Revela-se na primeira voz que você escuta sob pressão, naquilo que mais define sua paz, no que mais orienta suas escolhas e no que você teme perder acima de tudo. Se Deus é importante, mas outra coisa ainda manda mais, então Ele continua ocupando um lugar respeitado, porém não central. E quando isso fica claro, nasce uma pergunta que poucos gostam de encarar. Se Deus não está no trono do coração, então quem está? É exatamente aí que o próximo capítulo entra no lugar mais escondido de todos. O trono escondido do coração. Toda pessoa vive a partir de um centro. Sempre existe algo ocupando o lugar mais alto dentro dela, mesmo que isso nunca seja dito em voz alta. O coração não fica vazio de governo. Ele sempre se curva a alguma força. Se não for Deus, será outra coisa. Medo, dinheiro, imagem, dor, carência, ambição, aprovação, controle. O nome pode mudar, mas o efeito é o mesmo. Aquilo que ocupa o centro começa a comandar a vida inteira. É por isso que tanta gente tenta mudar comportamentos sem tocar na raiz. Tenta ajustar hábitos, palavras e decisões, mas continua alimentando no íntimo a mesma autoridade errada. E enquanto o governante oculto não for confrontado, a vida seguirá reproduzindo o mesmo padrão. Porque o trono do coração decide mais do que a aparência externa consegue esconder. Ele influencia a forma como você ama, trabalha, reage, sonha, teme, insiste e desiste. A questão não é se existe algo governando você. A questão é o quê? Porque aquilo que reina em silêncio dentro de você acaba falando alto na maneira como sua vida se organiza. E quando Deus não está nesse trono, até a fé pode virar discurso sem poder suficiente para reorganizar a alma. É por isso que o problema não para no interior. Ele transborda. Quando o centro da vida está errado, pensamentos se espalham, decisões enfraquecem e a existência inteira começa a se fragmentar. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai revelar. Antes de prosseguirmos com esta reflexão que pode mudar toda a forma como você tem levado sua vida. Se esta mensagem está falando com você de verdade, escreva nos comentários. Se você se sentir confortável e à vontade com sinceridade, o que tem sido a maior dificuldade que impede você de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Tem sido a ansiedade, o medo, a correria, a necessidade de controlar tudo, a dor, a dúvida, a preocupação com dinheiro ou outra luta que só você conhece? E junto com isso, compartilhe também o que você mais tem desejado viver na sua vida neste tempo. Paz, direção, cura, crescimento, restauração, clareza, prosperidade, força espiritual ou um novo começo. Coloque isso em palavras, porque quando você reconhece com verdade o que tem travado seu coração e aquilo que sua alma mais deseja, você começa a abrir espaço para Deus agir com mais profundidade. O que acontece quando o centro da vida está errado? Quando o centro da vida está errado,
Quase nada permanece inteiro por muito tempo. Primeiro os pensamentos se espalham. A mente perde foco, responde a muitas vozes ao mesmo tempo e já não consegue discernir com clareza o que vem da fé, o que vem do medo e o que vem apenas da pressão do momento. Depois disso, as decisões começam a enfraquecer. A pessoa hesita mais, reage mais, se desgasta mais. E então a vida passa a ser conduzida por impulsos e urgências, não por direção. É assim que a fragmentação começa. Por fora, a rotina pode continuar. A pessoa trabalha, fala, resolve, segue em frente. Mas por dentro, tudo está dividido. O coração não encontra descanso, a alma não sustenta a paz, e até pequenas pressões parecem ganhar força exagerada. Não porque o problema do lado de fora seja sempre maior, mas porque o eixo do lado de dentro já não está firme. E isso cria um cansaço difícil de explicar. Um tipo de peso que não vem apenas do que se faz, mas do que está governando cada passo em silêncio. Por isso, Deus, em segundo lugar, nunca é um detalhe pequeno. Quando ele não está no centro, outra força ocupa o comando, e a vida inteira sente os efeitos. Mas aqui surge algo poderoso. Se um centro errado consegue fragmentar a alma, um centro restaurado pode começar a reorganizá-la. E é exatamente por isso que os próximos 17 minutos têm mais peso do que parecem. O que 17 minutos podem realmente fazer? 17 minutos não vão apagar de uma vez todos os problemas ao seu redor. Não vão reorganizar instantaneamente todas as circunstâncias, nem eliminar de forma mágica tudo o que vem pesando sobre você. Mas podem fazer algo que muita gente subestima: interromper o governo errado dentro da alma. E quando o governo muda por dentro, a direção da vida começa a mudar também. Esse é o ponto que muitos ignoram. Há momentos em que o maior milagre não é uma porta se abrir imediatamente. É o coração parar de obedecer ao que sempre o dominou. Em 17 minutos, uma pessoa pode silenciar o ruído, confrontar o medo, expor a ansiedade, reconhecer o falso centro que vinha governando suas reações e devolver a Deus o lugar que sempre foi dele. Isso não é pequeno. Isso é ruptura interior. Porque o que destrói muitas vidas não é apenas o que acontece fora, mas o que vai sendo aceito dentro sem resistência. E esses minutos podem se tornar um marco, o instante em que você para de apenas suportar a desordem e começa a confrontá-la com sinceridade diante de Deus. Não como quem procura apenas alívio emocional, mas como quem decide transferir o governo da vida de volta ao lugar certo. E quando essa decisão começa a nascer, outra verdade precisa ser encarada com coragem. Não basta dizer que quer Deus em primeiro lugar, se ainda existe algo dentro de você que continua sendo protegido, defendido e preservado contra o próprio governo dele. Pare de negociar com o que compete com Deus. Muita gente diz que quer colocar Deus em primeiro lugar, mas continua protegendo exatamente aquilo que disputa esse lugar com ele. E esse é um dos conflitos mais silenciosos da vida espiritual. A pessoa pede paz, mas preserva pensamentos que alimentam ansiedade. Pede direção, mas continua apegada ao controle. Pede transformação, mas ainda defende hábitos, dependências emocionais e padrões internos que enfraquecem o governo de Deus sobre sua alma. Esse é o ponto que precisa ser encarado sem disfarce. O que você continua defendendo pode ser exatamente o que impede Deus de governar plenamente. Porque não existe primeiro lugar verdadeiro quando o coração segue fazendo acordos secretos com o que o desorganiza. Deus não ocupa o centro apenas onde é desejado. Ele ocupa o centro onde também é obedecido, acima do que compete com ele. Negociar com aquilo que enfraquece sua clareza, rouba sua paz e mantém sua mente dividida é continuar alimentando o mesmo ciclo que você diz querer vencer. E enquanto isso não for rompido, a alma seguirá desejando mudança sem se posicionar de fato para vivê-la. A entrega real começa quando você para de tratar como detalhe aquilo que já provou ter força para governar demais seu interior. E quando essa negociação é interrompida, algo começa a acontecer quase imediatamente. O coração deixa de responder com tanta submissão ao ruído que antes o controlava.
A mente começa a desacelerar. E esse é justamente o sinal que o próximo capítulo vai aprofundar. Quando Deus se torna o primeiro, o barulho interior começa a perder a autoridade. Quando Deus se torna o primeiro, o barulho interior começa a se quebrar. Uma das primeiras mudanças quando Deus volta ao centro não é externa, é interna. O barulho dentro de você começa a perder força. Aquela pressa que mandava em tudo já não domina com a mesma autoridade. O medo que interpretava cada cenário já não fala tão alto. A ansiedade que queria decidir antes da fé começa a ser confrontada. E isso não acontece porque todos os problemas sumiram, mas porque o coração deixou de se curvar a todas as vozes. Esse é um sinal poderoso. Quando Deus se torna o primeiro, nem toda urgência continua parecendo ordem. Nem toda opinião continua tendo tanto peso. Nem toda preocupação continua merecendo o mesmo espaço. A alma começa a discernir melhor. A mente para de correr para todos os lados. O interior encontra um eixo que antes parecia impossível. Muita gente pensa que colocar Deus em primeiro lugar vai apenas trazer respostas. Mas uma das primeiras respostas é justamente esta: o ruído perde autoridade. E quando o ruído perde autoridade, a pessoa volta a ouvir com mais clareza o que realmente importa. Volta a perceber o que antes estava abafado pela confusão. É nesse ponto que nasce uma verdade ainda mais madura. Porque a transformação real não começa quando tudo for a melhora. Ela começa quando a desordem de dentro já não governa como antes. A mudança real começa com ordem espiritual, não com resultados externos. Muita gente acredita que a transformação começou quando as circunstâncias melhoram, quando uma porta se abre, quando o problema recua, ou quando algo visível finalmente muda. Mas no caminho com Deus, a mudança real quase sempre começa antes, no invisível. Começa quando a alma entra em ordem, quando o coração sai da divisão e quando a mente deixa de ser conduzida pela mesma confusão de antes. É aí que o milagre mais profundo começa. Porque o primeiro sinal de que Deus está restaurando uma vida nem sempre é facilidade. Às vezes é clareza, às vezes é sobriedade, às vezes é a capacidade de não reagir mais do mesmo jeito. É o discernimento voltando. É a paz reaparecendo em meio à luta. É o interior deixando de ser governado pelo caos, mesmo antes de o lado de fora entrar no lugar. Isso amadurece a fé. Faz a pessoa parar de medir Deus apenas pelo que aconteceu externamente e começar a perceber o que ele já está reorganizando por dentro. E quando essa ordem espiritual começa a ser restaurada, a vida inteira passa a se mover sob outra lógica. Mas essa verdade ainda exige um confronto final, porque depois de entender tudo isso, resta uma pergunta que não pode mais ser adiada. O que realmente tem governado sua vida até aqui? A pergunta que expõe o que tem governado você. Depois de tudo o que foi dito, sobra uma pergunta que não pode mais ser evitada. O que realmente tem governado sua vida? Não o que você diz valorizar, não o que você gostaria que estivesse no centro, mas aquilo que mais controla sua paz, suas reações, suas decisões e sua forma de caminhar. Porque o verdadeiro governante do coração sempre deixa sinais. Ele aparece no que você teme perder, no que mais desestabiliza sua alma, no que mais ocupa sua mente e no que você obedece com mais rapidez. Se sua paz desaparece quando algo material balança, talvez a segurança tenha ocupado espaço demais. Se sua mente se curva facilmente à ansiedade, talvez o medo esteja mandando mais do que você imaginava. Se a opinião das pessoas altera profundamente seu valor, então a aprovação talvez esteja assentada num lugar perigoso dentro de você. E enquanto isso não for confrontado com sinceridade, Deus continuará sendo honrado nas palavras, mas disputado no centro. Essa pergunta não vem para acusar, vem para trazer lucidez, porque a mudança começa quando o governante oculto é exposto, e quando isso acontece, a decisão deixa de ser abstrata. Ela se torna urgente. E é exatamente essa urgência que o último capítulo vai colocar diante de você. Escolha hoje quem vai governar sua vida. Você não precisa sair deste momento com mais emoção. Precisa sair com decisão.
Porque depois de tudo isso, já não se trata apenas de ouvir uma mensagem forte. Trata-se de escolher quem vai governar sua vida daqui para frente. Ou Deus assume o centro, ou outra coisa continuará ocupando esse lugar. E se outra coisa continuar mandando, a confusão voltará, o peso voltará, a divisão voltará. Talvez com outra forma, talvez com outro nome, mas com o mesmo poder de desorganizar sua alma. É por isso que este não pode ser apenas mais um instante de reflexão. Tem que ser um marco, o ponto em que você para de admirar a verdade e começa a se submeter a ela. O ponto em que Deus deixa de ser apenas importante e passa a ser primeiro. O ponto em que medo, pressa, ansiedade, carência e necessidade de controle deixam de receber a autoridade que nunca deveriam ter tido. A partir de hoje, não continue dividido. Não continue negociando com o que compete com Deus. Não continue chamando de detalhe aquilo que tem governado demais seu interior. Se Deus vai mudar sua vida, Ele precisa ocupar o lugar que muda todo o resto. E quando esse lugar é restaurado, talvez nem tudo ao redor mude de uma vez. Mas você já não será governado da mesma forma. E quando o governo muda, o caminho começa a mudar junto.